Mês de férias, julho, já comprou sua passagem para viajar? E o passaporte? Está em dia? Porque tem muita gente que planeja a viagem e esquece de checar esse tipo de detalhe, um dos mais importantes. O resultado é aquela dor de cabeça bem na hora de viajar. Mariana do céu, não há nada que pague a nossa tranquilidade nessa hora. Já pensou só descobrir ali no balcão? Já aconteceu comigo. Fui viajar com a minha mãe, tive que comprar outra passagem, ficar é uma dor de cabeça tremenda. Então preste atenção nas dicas para embarcar tranquilo e aproveitar muito bem esse período de descanso. Vai. Quando eu viajo, eu estou sendo eu e vivendo o extraordinário. Eu viajo porque eu gosto de curtir os lugares, conhecer lugares novos, né? São pessoas em busca de tudo isso que movimentam ainda mais os aeroportos nesta época do ano. As férias são muito aguardadas, mas nem sempre bem planejadas. Este é um período de muito trabalho na Polícia Federal. A emissão de passaportes chega a aumentar 50% em julho, na comparação com os meses anteriores. Tem muita gente que vai viajar para fora do país e só lembra de regularizar o documento em cima da hora. Aconteceu com a Renata. A família dela foi para os Estados Unidos, mas a viagem quase foi cancelada na véspera. A gente acabou se preocupando com a data de validade do visto e passou despercebida a data da validade do passaporte. Éramos em 4. A viagem teve um custo adicional para conseguir outra data com a companhia aérea e mais R$ 257 para a confecção de cada passaporte. Como houve pedido de urgência, teve uma taxa extra de R$ 77 para cada viajante. A gente ficou aí uma semana sem dormir, esperando o passaporte chegar para a gente seguir o roteiro. O passaporte comum, dependendo de onde é solicitado, tem um prazo de 6 dias úteis para ficar pronto depois do atendimento presencial. O de urgência, normalmente, pode ser retirado em 3 dias úteis. Outro tipo, o de emergência, fica pronto até no mesmo dia, mas não vale para turismo. A necessidade deve ser comprovada. É uma situação de saúde, um caso de morte, calamidade pública, estou viajando a trabalho. Então eu preciso demonstrar aquela situação e uma vez comprovada a situação, aí sim pode ser emitido o documento de emergência. Renato precisou do passaporte de emergência. Infelizmente foi um caso de saúde do meu irmão, que mora lá nos Estados Unidos hoje, em Los Angeles. Renato apresentou um atestado do Hospital dos Estados Unidos e em 3 horas foi embora com o passaporte em mãos. Esse tipo de documento é um pouco mais caro, custa R$ 334. Mas o delegado chama a atenção para conferir com cada embaixada se o país de destino permite a entrada com o passaporte emergencial. A Holanda, por exemplo, não aceita. Por exemplo, a Europa, 90 dias de validade após o retorno. Os Estados Unidos já não fazem esse tipo de exigência. Ele vai tomar a validade como teu prazo limite de estada, né? Mas tendo um prazo de validade, tá ok para entrar nos Estados Unidos. Uma dica que vale para todo o ano, não só nas férias, é conferir com antecedência de pelo menos 2 meses o prazo de validade dos documentos de viagem. O passaporte de emergência tem validade de 1 ano. O comum tem os mesmos prazos do de urgência, de 1 a 5 anos para os menores de 18 anos e depois dos 18, o passaporte vence em 10 anos. E já que falamos de crianças, uma última dica. O menor sozinho demanda a necessidade de confecção de uma autorização de viagem. Vai colocar os seus dados, os dados do menor, colocar um prazo de validade nesse documento e fazer um reconhecimento de firma. E agora uma dica para quem vai viajar aqui pelo Mercosul, não precisa de passaporte, né? Mas olha, CNH não vale. A minha irmã foi para o Peru, ela e um monte de gente teve que voltar para casa porque estava tentando viajar com um documento que a gente usa muito aqui dentro do Brasil, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Não vale para viajar para Argentina, Peru, Chile, tem que ser o RG. Pelo menos. Ou seja, não faça como o Edu Ribeiro, né? Que perdeu a viagem por causa disso. Quis entrar com o CNH na Argentina. Foi mais tarde. Já era. Só adiou o voo. Vamos se cuidar, repasse essa reportagem para quem você ama, tá bom?